esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo ano litúrgico é o sagrado tríduo pascal, celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, com louvor celebrado este ano a 1º de abril. Em cada domingo Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico.
as cinzas, início da Sagrada Quaresma, a 14 de fevereiro, a gloriosa Ascensão do Senhor a 13 de maio, a festa de Pentecostes a 20 de maio, Corpus Christi a 31 de maio e o primeiro domingo do Advento a 2 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e santas e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que há de vir, Senhor dos tempos e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Nas palmas. Amém, 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 aleluia. Amém, amém, amém. Vocês, aleluia. só vocês. Amém, 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 aleluia. Sentados. Irmãs e irmãos caríssimos, os santos reis caminharam até encontrar a luz do mundo. E hoje, na festa dos Santos Reis, a Igreja proclama e apresenta a agenda mais importante deste ano de 2018, que são essas datas aí que nós acabamos de ouvir. Então, nada no mundo tire você da participação desses acontecimentos do mistério da salvação, conforme foi proclamado, cantado, para que você não deixe a sua agenda embolar com a agenda da sua fé. Combinado? E não se esqueça que aí está escrito assim: em cada domingo, Páscoa semanal, a igreja celebra e vive o mistério do Senhor. Não são só as datas grandonas, mas em cada domingo, Páscoa semanal. O domingo não pode ser negociado com nada no mundo. Mas vamos à palavra. Não é bom que eu saia daqui sem tomar os textos de hoje, porque eles são uma ótima maneira para um padre ir embora e para uma comunidade acolher outros padres. Vamos lá? Tomem comigo a segunda leitura da carta de Paulo aos Efésios, número 8 do seu folheto. Paulo foi para Éfeso, uma cidadezinha grega, não era tão grande. Os gregos eram considerados o povo mais complicado e confuso para o povo da Bíblia, com relação à religião e à fé, porque os gregos misturavam tudo quanto é trem de religião com fenômenos da natureza, e coisas da natureza com deuses e com divindades. Éfeso é onde tinha um grande templo dedicado à deusa da fertilidade. Paulo foi lá, pregou o evangelho, e ele era impressionado com um povo que tinha uma fé tão complicada e confusa. E todo mundo, seguramente o povo da Bíblia, o povo que seguia o Antigo Testamento como Paulo, chegava numa cidade daquela que prestava culto a uma deusa. Pensavam que não tem a menor chance de pregar o evangelho e esse povo se converter. Paulo entrou no mistério de Cristo e pregou a palavra.
Depois Paulo vai embora, fica sabendo de algumas dificuldades que a comunidade estava enfrentando. E Paulo escreve uma carta carinhosa, mas também muito firme e muito dura para a comunidade de Éfeso. Vamos lá? Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Paulo diz: olha, eu preguei o evangelho para vocês, vocês acolheram, mas a impressão que dá é que Paulo faz um desabafo até meio ressentido. Se ao menos vocês soubessem como por revelação tive acesso ao mistério que vocês conheceram. A missão de pregador é sempre essa, de olhar para os que escutam a pregação e tentar entender e decifrar se eles estão entendendo a pregação. Essa é a tarefa mais difícil na vida de pregador. Colocar-se no lugar de quem escuta e perguntar: está entendendo? Se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Que mistério é esse? Vamos ver qual é o mistério? Olha só, esse mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, leia, pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Para lá. O povo do Antigo Testamento, os personagens mais importantes: Abraão, Sara, Moisés, Elias, Davi, Salomão, o povo, os mais sabidos filósofos gregos, os poetas, os historiadores, os artistas, os atletas que ganhavam as Olimpíadas mais importantes. Paulo diz assim: os homens da geração, aos homens das gerações passadas, Deus não fez conhecer o mistério que agora vocês conhecem. Quando eu cheguei aqui, eu tive a graça de não trazer o mistério. Vocês já conheciam? Esse mistério chegou aqui aos homens da geração passada, das gerações passadas, os primeiros mineiros que vieram com suas famílias, os primeiros baianos que vieram com suas famílias, os primeiros índios que aqui acamparam nessas terras, trazendo uma grande esperança de montar uma vida melhor para suas famílias, como os maranhenses, os goianos, baianos, tocantinenses e tudo quanto é banda chega hoje em Canedo, sonhando uma vida melhor para suas famílias. Esse mistério é grande e nós parece muitas vezes comportar como se a gente não soubesse dele, como se ele não tivesse sido revelado a nós. Nós temos a graça de já ter sido revelado a nós esse mistério, mas nem sempre nos comportamos como alguém que recebeu a graça de conhecer esse mistério. Que mistério é esse? Versículo 6, leiam. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Os pagãos, aqueles que o povo do Antigo Testamento considerava lixo, aqueles que o povo do Antigo Testamento considerava assim um nojo, porque não era judeu praticante, filho de pai e mãe judeus, não frequentavam a sinagoga e não iam no templo de Jerusalém. Aquela gente pobre, lascada, migrante, retirante de tudo quanto é banda do mundo, são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, associados à mesma promessa. A herança é, eu só recebo a herança, olhe para a cruz,
Estenda sua mão para a cruz. Diga comigo: eu só recebo a herança. Eu só recebo a herança. Porque pelo sangue de Jesus. Porque pelo sangue de Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou membro do seu corpo. Eu sou membro do seu corpo. Porque pelo batismo. Porque pelo batismo. No seu sangue. No seu sangue. No seu nome. No seu nome. Eu sou membro da igreja. Eu sou membro da igreja. Eu só recebo a graça. Eu só recebo a graça. De ser associado à mesma promessa. De ser associada à mesma em promessa. Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Porque Jesus. Porque Jesus. Deu sua vida. Deu sua vida. Por mim. Por mim. Me amou. Me amou. Até o fim. Até o fim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração e repita: eu tenho parte na herança. Eu tenho parte na herança. Sou membro do corpo de Cristo. Sou membro do corpo de Cristo. Associado à mesma promessa. Associada à mesma promessa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pode dar uma salva de palmas a Jesus. Um grito de amor a Jesus. Irmã, irmão, herança, corpo e promessa. A herança é o reino dos céus. O corpo é o de Cristo. A promessa é a vida eterna com Ele. Muitas vezes nós, a igreja, nos comportamos como se isso não fizesse a menor importância para nós. A gente vem para a igreja por causa dos problemas, chega aqui, pede, vai embora pedindo, reclamando e pedindo, reclamando e pedindo, e esquece que por esse mistério aqui dessa entrega, nasceu pobre com os bracinhos abertos em Belém, terminou sua vida aqui pobre com seus braços vigorosos abertos na cruz, para garantir para nós a herança, o corpo, a promessa. A gente vem na igreja, ajoelha aqui, ainda fica pedindo coisa, vem cá, beija Jesus, fala: ô Jesus, será que o Senhor não está vendo meu sofrimento? Me dá isso, me dá aquilo, dá para o meu filho, dá para minha mãe, para o meu pai, cura isso, rumo aquilo. Nós não temos uma fé de gente que curte e saboreia. Nós vivemos a fé como um fardo. E a gente vem atrás de Jesus e vem para a igreja como um fardo. Na melhor das hipóteses, a gente vem para a igreja para... até oferece para ajudar na igreja em alguma coisa, para doar, para ser voluntário. Esses dias alguém chegou aqui na igreja, queria pegar um monte de coisa no salão paroquial. A secretária falou: não, mas precisa de um ofício para organizar aqui. A pessoa disse para a secretária: mas essa igreja está de pé porque eu construí. Eu posso chegar aqui e pegar o que eu quiser, porque os trem que está aqui vem do meu bolso. Que dó de uma pessoa dessas. Nós não podemos ter raiva, nós temos que ter compaixão de uma criatura dessas. Não entendeu nada da herança do corpo e da promessa. Vivemos e fazemos as coisas na igreja para acumular crédito com a Vivo, com a Oi, com a TIM, com a Claro. A hora que eu precisar, não tenho dúvida que eu chego e peço a esse padre e a essa igreja, e ela me dá voto, ela me dá os trem que eu precisar, me dá créditos que eu acumulei. Isso existe? Não é essa a nossa herança, não é esse o corpo e não é essa a promessa. Combinado? Quero ir embora com essa certeza. A partir de hoje, haverá quem tenha coragem de apeitar as próprias fraquezas do corpo e dizer: não é essa a nossa herança, não são essas as promessas. Vamos ao Evangelho. Número 9 do seu folheto. Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12. Festa de Santos Reis. É uma festa tão bonita, que por desleixo de nós padres,
o povo gostava tanto dos santos reis, por desleixo da igreja, foi deixando o povo tão abandonado, que o povo começou a fazer uma festa de santos reis e inventar tanto folclore, que desviou tanto o folclore, que acabou que a folia e o folclore virou cachaça e farra mundana, não foi? E aí, nós nem celebramos mais essa festa vigorosamente na igreja, o tanto que ela precisa ser, e nem na piedade e devoção popular a gente celebra mais, porque houve uma desproporção entre o exagero da cachaça e da comelância da folia e o distanciamento que nós padres, sobretudo na pregação, fomos nos afastando da beleza que é essa festa de hoje, chamada de Epifania, uma palavra grega que significa festa da manifestação do Senhor. Vamos ver? Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente, leiam comigo, chegaram a Jerusalém perguntando: Brada, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Magos do Oriente, já preguei. Magos do Oriente quer dizer gente que traz a fé lá do extremo mais longe do povo da Bíblia. Aquele povo carregado de superstições e de uma visão de fé completamente diferente. Magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Prestemos atenção nos verbos. Vimos a sua estrela, viemos adorá-lo. Irmã, quem tem acesso à internet e quem não tem, sobretudo os mais velhos, peça aos filhos, aos netos para pegar na internet e dar a vocês mais velhos, vô e vó, para ler a pregação do Santo Padre o Papa Francisco ontem, lá na festa de Santos Reis em Roma. Linda pregação, texto lindo. Ele diz assim: os magos viram uma estrela e vieram adorá-lo. Por que só eles viram a estrela? Por que só esses magos, que a tradição fala em 3, por que só 3 viram a estrela e por que só 3 vieram adorar? Responde o Papa Francisco: porque pouca gente olha para o céu e deixa a luz do céu guiar a ela nos caminhos dessa vida. Diz o Papa: e por que é que pouca gente olha para o céu e deixa a luz do céu guiar? Porque quando a gente vai na igreja e quando reza, diz o Papa, a gente só vem na igreja e volta para casa preocupado com as coisas daqui de baixo. A gente não levanta os olhos para o céu para conhecer as coisas do céu. A gente olha para o céu para pedir coisas para baixo. E ficamos torrando nossa vida na fé com as coisas daqui de baixo. Isso existe? Seja para ficar livre dos sofrimentos, das enfermidades, da tribulação, da confusão dos filhos, dos netos, ou seja, a ilusão para conquistar as glórias desse mundo. Duas coisas: ficar livre dos problemas ou conquistar a glória mundana. São as duas coisas que resumem a nossa vida na fé. A gente vem na igreja e busca Deus para ficar livre dos problemas que a gente não quer enfrentar, ou para conquistar a glória desse mundo. A gente não olha mais para o céu, a gente não deixa mais o céu arrancar da gente o olhar sobre os problemas e as ilusões daqui de baixo. E isso explica por que é que há tanta gente na igreja que vem à igreja e reza, e reza, e reza, e reza, e faz devoção, e devoção, e devoção, mas não é capaz de transmitir e convencer ninguém das coisas sagradas da fé. Isso explica. Nós não vemos estrela do céu, não permitimos ser guiados por ela, e nós não caminhamos longamente para encontrar o Rei e adorá-lo.
Irmã, os magos não falam que viram uma estrela e vieram de longa distância para encontrar o rei dos judeus e para pedir a ele algum favorzinho, seja para ficar livre das tribulações, ou seja para pedir um pedaço das glórias desse mundo. Os magos dizem: viemos adorá-lo. Que é outra coisa que nós estamos perdendo. Nós na igreja estamos perdendo a dimensão da adoração. Daqui um pouco a gente vai voltar a isso. Vamos ver? Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Claro, como é que nasceu um rei que não é filho meu? O rei Herodes, se aparecesse uma mulher falando que estava grávida dele, ele mandava matar, rasgar o ventre dela e pegar o menino que estava lá dentro e queimá-lo, para não ter perigo de aparecer um menino dizendo que se o pai morresse ele ficaria rei, para não aparecer um menino querendo matar ele para tomar o lugar dele. Então o rei Herodes não tinha segurança do quanto ele matava qualquer possibilidade de alguém tomar o lugar dele. Herodes ficou perturbado, a cidade também, porque a cidade ficava, embora o templo de Jerusalém era o centro do mundo, mas a cidade inteira ficava puxando o saco de Herodes e pedindo emprego para Herodes, e carguinho para Herodes, e favores para Herodes. A cidade também ficou perturbada. E Herodes, olha só, que coisa estranha, versículo 4. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes: onde está o Messias que deve nascer? É engraçado porque Herodes chama a igreja inteira para ir lá para o palácio dele, para dar uma catequese para ele. E a igreja vai iludida, pensando que o rei quer aceitar Jesus. Quantas vezes nós nos iludimos com os Herodes de hoje, achando que eles querem Jesus, né? E quantas vezes nós ficamos lambendo os cotovelos e o pé dos Herodes deste mundo, achando que eles querem Jesus. E os sacerdotes e os mestres da lei vão dar uma catequese enorme para Herodes, um curso de Bíblia para Herodes. Vamos ver? Eles responderam, todo mundo: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Ai, 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 que curso de Bíblia mais complicado. Imagine os sacerdotes e mestres da lei dando um curso desse para Herodes. Versículo 7. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. De novo a estrela. Olha a pretensão de Herodes, versículo 8. Depois os enviou a Belém dizendo, brada: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. A gente sabe que ele não queria adorá-lo, ele queria, e depois até mandou fazer o que com os inocentes? Matá-lo. Para ficar livre de um, mata todos. Mas não vai aparecer nessa região algum menino que daqui 10, 15 anos diga: eu sou seu filho, ou eu sou rei e vou tomar o trono que é seu. Irmã, irmão, muitas vezes nós padres fazemos da igreja e da cátedra um trono. Aquela cadeira onde o padre senta não pode parecer trono. Tem que parecer uma cátedra, que significa cadeira de ensino, e não um trono. Ela precisa distinguir-se dos tronos mundanos. E nós pregadores precisamos perder o medo de perder o trono. Por segurança e por conforto humano, por sentir-me amado, ou até por sentir-me com coragem de enfrentar as dificuldades que nessa comunidade existe, eu poderia bem pedir ao bispo que ficasse aqui mais um tempo.
Até por direito canônico eu poderia ficar mais um tempo. Mas quando o Dom Washington pergunta, você aceita sair? Eu respondo, não, eu queria ficar, mas se a igreja precisa de mim, eu vou onde a igreja precisar de mim. Como disse as outras vezes. Mas que dá vontade na carne e na mesquinharia humana de ficar no trono, dá. Primeiro porque a gente vai criando relações e fortalece a relação com os que a gente se sente simpático. E uma das coisas mais perigosas quando um padre demora muito tempo numa paróquia é que seguramente tem gente que não é simpática a ele. Hoje é dia de churrasco para alguns. Graças a Deus, Padre Antônio está indo embora. Eu não tenho dúvida disso, isso não me ofende. Eu sempre chego numa paróquia e penso, quais eram as pessoas que os padres tinham dificuldade quando estavam aqui? Eu preciso cuidar delas. E o Padre Max e o Padre Fábio que virão, nós já tivemos longas conversas, eu dizendo para eles quais eram as pessoas que eu tinha dificuldade e que talvez eles precisam ser mais padres para aqueles do que para aqueles que eram amiguinhos meus. A cadeira do pregador, do sacerdote, não pode ser a cadeira de Herodes, onde ele senta e instala e forma uma corte de vassalos e servos, que tudo que o padre manda e pede, ele ganha e consegue. Esse é o reino do capeta. Essa pertence às potências satânicas que têm governado o mundo e que têm governado muitas relações no trabalho, na família e na igreja. Nós precisamos perder o medo de sair do trono. Deixa. A obra é de Deus, é do Espírito Santo. Padre Antônio sai, mas o que fica é Jesus. João Batista falou, eu não sou a luz, eu nem sou digno de desamarrar a sandália dos pés dele. Se João Batista falou isso, coitadinho de mim. Não tenhamos medo de perder padre nenhum, mas tenhamos medo de não adorar Jesus. Tenhamos medo de viver uma fé na igreja sem adoração a Jesus. Tem muita gente vivendo na igreja e não sabe o que é adorar Jesus. Porque a igreja não passa de um clubinho de amiguinhas e amiguinhas, compadres e comadres, que cuidam um do outro no aniversário, na doença, na amizade, no sofrimento, na alegria, e é um mundinho, um reininho daqui. Herodes parecia querer o bem, mas Herodes não queria o bem. Versículo 9. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente, leiam, ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Repitam comigo, as estrelas desse mundo. As estrelas deste mundo. Os Herodes deste mundo. Os Herodes deste mundo. Nunca terão capacidade. Nunca terão capacidade de me levar a Jesus. De me levar a Jesus. Os Herodes deste mundo. Os Herodes deste mundo. Não querem Jesus. Não querem Jesus. E jamais. E jamais. Me levarão a Jesus. Me levarão a Jesus. Versículo 10. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Gente, é bom demais que nenhum padre, que nenhuma freira, que nenhum leigo se confunda com a estrela. João Batista diz, eu não sou a luz do mundo. Ao verem de novo a estrela não é Herodes. A estrela é a manifestação sobrenatural de uma realidade sobrenatural, de uma centelha divina, de um fogo divino que Deus pôs em sua vida. E onde quer que você se encontre, Deus manifestará a você e te dará um sinal, dizendo que Ele te quer conduzir a Jesus, porque só em Jesus você encontrará a possibilidade de experimentar o gozo da adoração a Deus. Amém?
Deus te enxerga onde quer que você esteja, lá no Oriente, lá no cafundó do mundo, lá no extremo sofrimento de seus pecados e suas mazelas. Deus te enxerga e Deus te dará um sinal e Deus te conduzirá à luz, que é Jesus. Amém? Amém. Agradeça a Ele com uma salva de palmas e um grito de alegria. Não tenha medo. Ao verem de novo a estrela, sentiram uma alegria muito grande, porque quando entraram no palácio do rei, em castelo de rei, não entra luz divina, porque o rei se acha Deus, se acha divino e poderoso e eterno. Por isso é que lá não entra a luz divina. Versículo 11. Quando entraram na casa, agora o negócio vai pegar. Pode pegar pesado? Pode? Pode. Então vamos lá. Quando entraram na casa, lembre e perceba que Mateus não fala de estrebaria, fala de casa. Eu vou explicar por quê. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois... Para lá, é muita coisa aqui. Mateus fala de casa, porque Mateus já está escrevendo o Evangelho para um ambiente da comunidade cristã que se reúne todos os domingos no templo. Mateus está escrevendo essa história da manifestação de Jesus aos magos e dizendo para nós como é que Jesus se manifesta a nós. Todas as vezes que você entra numa igreja, a primeira coisa que você tem que enxergar na igreja é Jesus e Maria. Ah, que legal. Eles ao chegarem, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Seguramente, em pouco tempo, o Padre Max fará uma mobilização e trará banco com aquele lugar assim para vocês ajoelharem aqui nessa igreja. Eu não fiz de propósito, porque eu não queria associar a pregação à campanha financeira nenhuma, porque vocês já tinham sofrido muito tempo com esse embate. Era uma obrigação que o Espírito Santo falava para mim dia e noite, para eu não entrar nas expectativas daqui de baixo, para não deixar a minha marca material aqui, para eu não ser lembrado aqui com as coisas materiais. Isso é que o Espírito Santo falou para mim durante todos esses 4 anos. Não quero que a sua marca seja uma lembrança material. Isso aqui é o que o padre fez. Vocês não acreditam. E não tem importância não acreditar não. Porque o Espírito Santo disse isso para mim muitas vezes. E aqui, faço um desabafo. Nós entramos na casa, quem vem aqui todo dia, tem muitas pessoas que vêm aqui todo dia, muitos todos os domingos, e a gente entra na casa e não enxerga e não procura mais Jesus na casa e Nossa Senhora. A gente entra na casa e nem ajoelha mais e nem adora mais. Eu acho que essa tem sido o processo mais violento de profanação do templo. O que na linguagem técnica a gente fala de secularização, trazer o mundo para dentro da igreja e as coisas mundanas para dentro da igreja. O templo e a igreja não é mais o lugar onde nós encontramos Jesus e Nossa Senhora. O templo não é mais o lugar onde a gente ajoelha e adora. O templo é o lugar onde nós encontramos nós. A comadre encontra a comadre, o amigo encontra a amiga, ele da porta da igreja já abraça e entra prusiando e termina aqui. Se o padre não estiver falando e olhando para mim, porque eu tenho medo do padre dar uma bronca feia em mim,
mas eu vou terminar a missa, proseia, a gente não vê Jesus, a gente não ajoelha, a gente não adora, e a gente não encontra mais Nossa Senhora. E não se ofendam, a começar por nós mais velhos. A igreja se tornou um lugar da gente, nós encontrarmos nós e contar causa. Isso é grave. Porque as maiores vítimas disso são as nossas crianças que não têm nenhum sentido de sagrado mais com a igreja. Se nós não mudarmos violentamente a nossa maneira de nos comportar, na relação, primeiro, com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e depois com o templo, que é o lugar onde Jesus, Nossa Senhora e São José nos acolhe, se nós não mudarmos a forma de relacionar, nós não vamos garantir a nossa fé por mais 30 anos. Agora, no final do ano, eu li uma notícia horrorosa. O governo da Inglaterra fez uma lei declarando 12 mil igrejas, templos católico, anglicano e presbiteriano. 12 mil, vocês podem entrar na internet e ver isso lá. 12 mil, uma lei federal do governo inglês, declarando que as igrejas, essas igrejas, 12 mil igrejas, vão se tornar centros comunitários, porque não são mais lugar da experiência de fé e de adoração para o povo. Vai pouca gente, e os poucos que vão, não dão conta nem de pagar água e energia, nem de manter limpo. Prédios belíssimos, com mármores, ouro, material do mais alto padrão que puder imaginar, que príncipes e reis e santos construíram, se tornando centros comunitários, sabe para quê? Para aula de dança, cafeteria, centro cultural, lugar onde os meninos entram com skate e sobem aqui em cima e vêm e pula de skate e brincam de patins dentro das igrejas. Repito, se nós não mudarmos a nossa maneira de entrar aqui dentro, em 30 anos, o governo vai decretar aqui um centro comunitário. Irmã, irmão, muitos de nós entramos na igreja e sequer sabemos o significado da Capela do Santíssimo. E nem nos preocupamos. A gente vê e acha estranho, por que algumas pessoas entram, vai lá, ajoelham e voltam? Será por quê? Nem sequer tem vontade de saber. É um mundo que não quer mais e não busca mais Jesus para adorá-lo. É um mundo que entra na igreja apenas como um supermercado, onde eu às vezes dou uma doação, ou uma grande doação, ou trabalho e ajudo em alguma coisa, em algum ministério, e tenho algum cargo, e me destaco e conto para todo mundo que lá na igreja eu sou tal coisa. Mas a igreja não é o lugar, senão onde eu vou para pedir para ficar livre dos meus sofrimentos e ganhar a glória desse mundo. Mas a igreja não é mais o lugar onde eu encontro Jesus, ajoelho e adoro. Isso existe, gente? Isso existe? Aí se explica por que é que a nossa vida não muda. E por que é que os nossos filhos e netos não têm o menor interesse com a igreja. Porque a igreja não significa coisas da transcendência e do céu. A igreja para nós significa só trem daqui de baixo. Vaidade mundana ou fraqueza mundana querendo ficar livre dos problemas. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Adorar significa colocar-se na presença de Deus e não pedir nada, mas nada, nem perdão, nem ficar falando em pecado e nem ficar falando nada. Adorar significa colocar-se diante de Deus e curtir a gostosura do que Deus é, curtir a intimidade
da face dele resplandecendo sobre a minha face, do rosto dele brilhando sobre o meu rosto, e viver esse gozo e essa consolação que os místicos viveram. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos místicos viveram isso. Nós estamos perdendo isso. O gozo, a consolação de ficar na presença de Deus. Repito, muitas vezes eu era criança no interior de Goiás, e era lindo que a gente entrava na igreja e via aqueles homens e mulheres, mesmo o papai e a mamãe. Nós já moramos em roça que eram 23 quilômetros distante da cidade, e a gente levantava de madrugada para 7:30 da manhã, estar dentro da igreja, meia hora antes, em jejum, meia hora antes de oração e adoração. E quanto era bonito na minha infância, na minha adolescência, entrar na igreja e ver aquele povo machucado e ferido, os pobres e mais lascados da roça, da periferia da cidade do interior, que entravam na igreja e acontecia uma coisa que hoje eu não vejo mais. A gente via aquelas mulheres idosas, dos cabelos compridos, entrava na igreja, ajoelhava e parecia transfigurar o rosto delas em adoração. Hoje a gente não vê mais isso. A transfiguração na montanha diante do Senhor. Essa transfiguração, se ela não acontecer a cada vez que a gente entra na igreja, desconfie do que você está vindo fazer aqui. Desconfie de você e não de Deus. Amém? Não tenha medo de desconfiar de você. A vida nossa na fé, repito, se resume em ir na igreja para ficar livre das coisas ruins e pedir bênçãos para conquistar as glórias mundanas de Herodes. Os magos, depois de adorarem, leiam, que coisa linda, depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Pega comigo a oração no seu folheto número 15, para você entender o que é ouro, incenso e mirra. É de assustar. Quando você celebra a missa, você pensa, está vendo? Os santos reis magos ofereceram ouro, incenso e mirra. Se eu não tiver um dinheirinho ou um dízimo para oferecer na igreja, eu não estou fazendo como os reis magos. Olha só, depois, número 15, depois do padre falar, orai irmãos, irmãs, o povo responde, receba o Senhor por tuas mãos. Aí o padre vai rezar daqui um pouco essa oração. Leia bem devagar. Ó Deus, olhai com bondade as oferendas da vossa igreja, que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo, imolado e recebido em comunhão nos dons que o simbolizam. O canto de preparação das oferendas é o canto em que a gente põe aqui no altar os dons que o simbolizam, em que Cristo vai se imolar daqui um pouco no altar, e o pão será seu corpo, o vinho será o seu sangue, e a igreja não mais apresenta ouro, incenso e mirra, a igreja apresenta o pão e o vinho, que é transformado no corpo e sangue de Cristo, e que a gente recebe o corpo e sangue de Cristo, e aí ao receber o corpo e sangue de Cristo, a gente é admitido à mesma herança, a gente se torna membro do mesmo corpo, a gente se torna associado à mesma promessa. Dê uma salva de palmas para Jesus, um grito de amor para Jesus. Olha, esse é o fim último nosso. O fim último, o que os santos reis
E nós deveríamos recuperar a devoção aos santos reis magos. Não naquele estilo da pingaiada da folia que virou, que é uma pena, né? Mas devoção aos reis, sabe por quê? Porque os santos reis ensinam qual é o fim último de nossa caminhada aqui na terra. Os santos reis ensinam para a gente o que a gente deve querer dessa vida e buscar nessa vida. Nós devemos querer buscar Jesus. E ao encontrar Jesus, abrir o cofre, não mais com ouro, incenso e mirra, mas abrir o coração e dizer: Jesus, toma-me, eis-me aqui. Jesus, abro o meu coração, a minha mente, a minha alma, e me ofereço ao Senhor como o Senhor se ofereceu a mim na cruz, para que eu seja um dom do Senhor na vida do mundo, sinal do seu amor na vida do mundo. Se a gente entrasse na igreja só para chegar diante da cruz, abrir o coração, do jeito que o coração dele foi traspassado pela lança, derramou água e sangue, foi o cofre que abriu, né? Nós deveríamos chegar diante da cruz, diante do altar, e abrir nosso coração e dizer: Senhor, toma-me, eis-me. Ofereço-me nesse altar da sua cruz, para que os meus dons, o meu trabalho, a minha fé, a minha oração, os meus sofrimentos, as minhas tribulações, a minha honestidade, o meu zelo, a minha busca de santidade, para que tudo em mim seja um dom do Senhor para a vida do mundo. Eis-me aqui. Se a gente fizesse só isso, bastaria. Não precisava mais nada. Ai, 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 Senhor. Olha como é que termina. Veja. É bom falar. O ouro representa a autoridade e o poder do Divino Pai Eterno. O incenso representa o Espírito Santo que santifica e penetra todas as realidades. E a mirra, que era usada para embalsamar o corpo do defunto, representa a ressurreição de Jesus. Então os magos, ao oferecerem ouro, incenso e mirra, estão dizendo para nós quem é Jesus. Estão dizendo que Ele é o vencedor da morte, que na sua ressurreição nos faz e nos leva ao Divino Pai Eterno, que no ouro simboliza o poder e a autoridade, e nos dá com o Pai o Espírito Santo, que no símbolo do incenso nos santifica e nos faz ser um perfume de dons para santificar o mundo. Não é bonito? Oferecendo os presentes para Jesus, os santos reis mostram para nós quem é Jesus, nos faz conhecer o mistério do Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda os santos reis revelam quem somos nós. Que catequese mais bonita! Como é que a gente não vai chamar esses homens de santos reis? E como é que a gente não vai dar uma salva de palmas para esses homens? Não é não? Lindo demais. Mas presta atenção. Olha como termina, versículo 12. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Irmã, irmão, quando você deitar e tiver perdido, peça ao Senhor para te avisar que caminho você deve retomar. 2018 está começando. Amanhã vai ser a primeira segunda-feira que não é feriadão, não é? Amanhã é dia de você retomar a sua vida, seguindo outro caminho e não mais buscando Herodes e os confortos do palácio de Herodes. Combinado? Retoma por outro caminho. Os Herodes deste mundo são muitos. Os Herodes deste mundo são o seu serviço, que você trabalha muito para conseguir dinheiro e conquistar e comprar o que você quer. Os Herodes deste mundo são o boteco, a cerveja que você toma no domingo, o churrasco. Os Herodes deste mundo são a ilusão de comprar outra casa, outro carro. Os Herodes deste mundo são
a vontade de ter sucesso, poder, prestígio, privilégio e conquistar as glórias mundanas. São muitos os Herodes deste mundo, dentro de mim e dentro de você, que nos arrastam. E Jesus fala, e os anjos avisam: não vão para o caminho de Herodes, que lá vocês jamais encontrarão um ambiente para adorar, para abrir o coração e oferecerem-se a Deus. Jamais, jamais, jamais. Hoje, antes de dormir, seria bom você fazer a lista de quais são os caminhos que você vai começar 2018, não passando por eles de novo. Combinado? Combinado? Levanta, Jerusalém, acende as luzes, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Levanta os olhos ao redor e vê o clarão da tua aurora. Põe a mão no seu coração, repita comigo, feche os olhos, repita comigo a última estrofe do Salmo 71. Repita: o Senhor libertará o indigente que suplica, e o pobre, ao qual ninguém quer ajudar, o Senhor terá pena do indigente, do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Não é a Herodes que o Senhor serve, mas aos pequenos, aos humildes, aos pobres, aos infelizes. Senhor, estou aqui. Abro o meu coração e te ofereço a minha vida. Tudo, até a minha tribulação, minha infelicidade, minhas lágrimas, meus medos, minhas fraquezas. Toma, Senhor, toma-me em adoração. Faça a sua oração do seu jeito. Põe-se na presença do Senhor. Renove sua aliança com Ele, sua intimidade com Ele. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci.
Fiquemos de pé. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver. Levante suas mãos bem alto para o céu. Deixe o folheto no banco. Levante as mãos. Diga comigo, Senhor, Senhor, dá-me a liberdade dá-me a liberdade dos magos dos magos do Oriente. do Oriente. Senhor, Senhor, dá-me dá-me os sinais os sinais que o Senhor deu que o Senhor deu para os magos. para os magos. É a igreja, É a igreja. é a palavra, É a palavra. são os sacramentos, São os sacramentos. é o domingo, É o domingo. é a missa. É a missa. Tudo é sinal Tudo é sinal de que o Senhor me busca, de que o Senhor me busca, me procura me procura e me quer e me quer na sua presença. na sua presença. Senhor, Senhor, são tantos sinais são tantos sinais que o Senhor me dá que o Senhor me e dá, eu nem sempre que eu preciso. saio Sai vigoroso vigoroso em busca em busca daquilo que o Senhor indica. daquilo que o Senhor Senhor, indica. Senhor, eis-me aqui eis-me aqui para te buscar, para te buscar, te procurar, te procurar, te desejar, te desejar, te querer. te querer. Dá-me a graça Dá-me a graça de te encontrar, de te encontrar, porque o Senhor me encontrou. porque o Senhor me encontrou. Eu abro meu coração Eu abro meu coração e te peço. e te peço. Eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero te adorar. Quero te buscar. Quero te encontrar. Quero te servir com os dons que o Senhor me deu. Eu quero ser o instrumento do seu amor para o mundo. Eis-me aqui. Não permita que eu passe uma vida inteira errante nos caminhos, perdido dentro da igreja. Não permita nunca mais que eu entre na igreja para querer outra coisa, senão encontrar Jesus, Nossa Senhora, Senhor, encontrando Sua presença, Sua presença. te amar, Te amar. te adorar Te adorar. e dar-me E dar-me a Ti. a ti. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém. Amém.